Que bom receber você em nosso canal. Estamos seguindo com a nossa série Pandemias e hoje vamos falar sobre a pandemia da usurpação. Estamos caminhando para o final dessa série. Nós podemos dizer que a usurpação significa falsificação, defraudação, trapaça. É o ato ou efeito de usurpar, ou seja, de enganar, burlar, fraudar. Esse termo veio do latim e significa agarrar para uso próprio, apossar-se de. Olha só que interessante essa definição. A usurpação é crime conforme o Código Penal no artigo 161. Então, nossas leis tratam desse assunto. E dentro do que nós estamos falando aqui na nossa série, a usurpação é irmã da corrupção nesse sentido. Se você ainda não ouviu a pandemia da corrupção, você pode acessar aqui e ouvir para você entender esse assunto. Nós poderíamos dar alguns exemplos de usurpação. Uma invasão de um espaço público por alguém seria uma usurpação. Ocupar o terreno, uma casa, um funcionário público que desempenha a função de outro, desviar recursos públicos, como nós estamos vendo agora na pandemia da Covid-19, onde alguns gestores estão lamentavelmente desviando recursos a pretexto de adquirir remédios e materiais para uso hospitalar. E nós poderíamos dizer também que alguém que através de uma mensagem religiosa ou de outra natureza age visando uma vantagem financeira ou se apropriar de recursos de forma maldosa seria também uma usurpação. Ao longo da história, a gente observa que esse assunto ele vem aparecendo. Ao longo da história, observamos em várias épocas pessoas fraudando, enganando, se apoderando daquilo que não lhe pertence. Esse assunto é interessante para a gente tratar aqui, vendo biblicamente o que a Bíblia nos diz. Algumas questões relevantes que envolvem a usurpação. Eu quero falar de 3 coisas. Primeiro, a usurpação produz vítimas, porque trata-se de algo lamentável. Há um texto antigo, no Antigo Testamento, Naum 3:1, que diz assim: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Olha só que interessante. Eu li na Nova Versão Internacional. A Nova Versão Transformadora diz assim: que aflição espera Nínive, cidade de homicídio e mentiras, é cheia de riquezas, olha só, tomadas à força, e nunca lhe faltam vítimas. Então nós temos aqui uma denúncia profética, é uma denúncia séria. Está mostrando um quadro de uma cidade repleta de fraudes. E é aquilo que também observamos nos dias atuais, infelizmente. Em vários estados, aqui no Brasil, nós vemos isso. Pessoas estão morrendo por causa de fraude na saúde, em vários governos, pessoas se apropriando daquilo que não lhe pertence, comprometendo a boa administração. Trata-se da riqueza, conforme o texto profético diz, a riqueza tomada à força, conforme o texto de Naum. E isso é lamentável. Então essa é a primeira observação. A usurpação produz vítimas. E quantas pessoas estão morrendo por causa da usurpação, por causa do engano e da fraude. Há um texto interessante ainda no Novo Testamento, Tiago 5,4, que diz assim: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor. O que Tiago está mostrando aqui que é um quadro de engano, de fraude, salário dos trabalhadores que estavam sendo retidos com fraude. Por isso a Bíblia trata desse assunto com seriedade. Nós conhecemos várias pessoas
que são vítimas da usurpação, da fraude, do engano, daqueles que querem levar vantagem buscando o enriquecimento ilícito. Isso é lamentável. Segundo, a usurpação também impede uma caminhada saudável na presença de Deus, porque trata-se de uma constatação de acordo com o que a Bíblia nos diz. O Salmo 101:7 diz: quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. Olha só, quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Quando a gente está falando de uma espiritualidade saudável, há uma incompatibilidade com o engano e com a fraude. Se a gente quer viver na presença de Deus, não há saúde espiritual e ao mesmo tempo um comportamento traiçoeiro diante das outras pessoas. Quando alguém tenta enganar outra, fraudar a outra, se apropriar de algo que não é seu, não há como manter uma vida espiritual saudável com esse comportamento. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 1, primeira carta, capítulo 4, verso 6, ele diz: ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Ao meio da atualizada diz: ninguém iluda ou defraude nisso seu irmão. Quando ele está falando num contexto de santidade, de vida santa, de vida na presença de Deus. Então, nós vimos que o comportamento fraudulento produz vítimas. Basta olhar a sociedade. Segundo, esse comportamento usurpador, fraudulento, ele prejudica a saúde espiritual de uma pessoa. Não há como viver em plenitude na presença de Deus vivendo dessa maneira. E terceiro, a usurpação deve ser, então, por conta de tudo isso, combatida através da honestidade, através da integridade. É a proposta bíblica. Há um exemplo fantástico de um homem no Antigo Testamento chamado Samuel, profeta Samuel, que exerceu uma liderança muito bonita dentro do povo de Israel, e quando ele já está velho, ele diz assim, 1 Samuel capítulo 12, verso 3: aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, olha só, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Olha só, a integridade, quando ele está fazendo um balanço da sua vida, Samuel, recapitulando sua vida, seu ministério diante do povo de Deus. Ele sabia que o seu comportamento tinha sido um comportamento aprovado diante de Deus, mas ele se coloca dessa maneira. Não há como combater a fraude, o engano, a usurpação sem honestidade, sem integridade. Não se pode aceitar a fraude em nenhuma direção e a usurpação como fosse uma coisa natural. Mesmo que nestes tempos, meus queridos, tenha se tornado uma pandemia, nós estamos tratando disso assim, a pandemia da usurpação. Então a usurpação deve ser combatida através de uma atitude honesta. A usurpação deve ser combatida através do exemplo de uma vida íntegra na presença de Deus e na presença dos homens. Que a sua vida inspire outras pessoas a viver uma vida correta, uma vida honesta, porque a usurpação é algo inaceitável quando estamos pensando numa vida séria e comprometida na presença de Deus. 3 questões relevantes que devem ser lembradas então quando pensamos no assunto usurpação. Primeiro, a usurpação produz vítimas, e isso é lamentável. Segundo, a usurpação impede uma caminhada saudável na presença de Deus. E terceiro, a usurpação deve ser combatida através da honestidade, olhando os bons exemplos, caminhando na direção daquilo que Deus deseja. Fique atento então, viva uma vida saudável, Deus te abençoe
Amém.